Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor William Maia, tutor dos cursos de pós-graduação na área de Educação Física e Esporte da Uninter. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante para o esporte, que é a ação da psicologia esportiva no esporte de alto rendimento. E para esse tema, trouxe aqui uma convidada muito mais que especial, que entende muito do assunto e veio trazer um pouquinho desse conhecimento para nós. Seja bem-vinda, professora Thaís. Obrigada, agradeço o convite. Eu sempre gosto muito de falar sobre psicologia do esporte. É o meu tesouro, assim, né? Trabalhar com a psicologia e trabalhar dentro do esporte. Sempre pratiquei muito esporte, então o esporte para mim tem um lugar especial. Falar sobre isso é extremamente importante, extremamente valioso para mim. Então, agradeço o convite. E um pouquinho do seu, qual que é, né, já aproveitando um pouquinho da sua formação, da sua trajetória dentro da psicologia do esporte. Bom, desde o começo da graduação eu sempre me envolvi com muitos simpósios, muitos congressos, muitos cursos de psicologia do esporte. Hoje eu sou pós-graduanda, já terminei, né, a pós-graduação em psicologia do esporte e neurociências, e sou sócia também hoje da IG Consultoria Esportiva. Que legal. E já aproveitando, já começando as perguntas sobre o tema, muito se fala sobre a psicologia nos dias de hoje, a importância que tem a psicologia e muito se fala sobre as terapias, sobre a terapia para a pessoa normal, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que vai procurar, que tem alguma situação que precisa desse apoio, que precisa desse suporte, mas é algo totalmente diferente da psicologia do esporte. Né? A gente imagina que tem as suas diferenças. Então, visto que há essa especialidade, que há essas especificidades, qual que é a principal diferença entre a psicologia clínica e a psicologia do esporte? Bom, existem algumas, eu gosto de pensar, na verdade, né, junto com outros psicólogos também, que existe a psicologia do esporte, existe a psicologia clínica. E elas vão andando em paralelo. Em alguns momentos elas vão se cruzar, em alguns momentos elas vão se conversar, em outros momentos elas vão se separar e cada um vai para o seu caminho. Então, dentro da psicologia do esporte, a gente às vezes trabalha também com a psicologia clínica, né? Mas a psicologia do esporte, especificamente dita, a gente vai trabalhar o ser humano, a psique, o consciente, o inconsciente em atuação com a prática esportiva. Seja no esporte de alto rendimento, seja em atividades recreativas, em lazer, em hobby. Então a gente observa, né, uma ciência que observa a atuação do ser humano, seja em conjunto ali em sociedade, em comunidade, uma atuação em comunidade, uma socialização, né, uma prática de socialização, seja para bem-estar, seja para saúde, seja para, em quesitos profissionais, né, alcançar objetivos, o alto rendimento, né, que a gente chama. Então, a gente observa o ser humano dentro desse ambiente, desse contexto, praticando atividade física e o que a atividade física, o que aquele contexto impacta a vida daquela pessoa e como aquela pessoa impacta o contexto, aquele esporte, aquela modalidade. Então, esse é o nosso objeto de estudo, né, por assim dizer. É a principal diferença, então, entre a psicologia clínica e que hora conversa, mas hora é totalmente separada. Hora se separa. Entendi. E aí a gente pensando no esporte de alto rendimento, né, para quem está em casa, para quem está acompanhando, o esporte de alto rendimento é aquele que é competitivo, que está num nível muito alto, que tem atletas que já são experientes muitas vezes, estão competindo num nível muito elevado. Como funciona essa questão do planejamento inicial para atender um atleta de alto rendimento? Quais são as preocupações que tem que ser levado em conta na hora de fazer esse planejamento? Como funciona? Uma equipe ou um atleta de uma modalidade individual que seja, procura um profissional da psicologia do esporte e nunca teve esse suporte. Como funciona esse planejamento inicial? Cara, excelente pergunta. Porque assim, a gente estuda, né, na faculdade, estuda com curso, estuda com pós-graduação, mas tá, e aí, o que eu faço com tudo isso? Né, chegou um ser humano ali que fala que é nadador, que tá me dizendo que ele é um corredor, e como é que eu começo a trabalhar com esse cara, né? Então a gente sempre inicia com uma anamnese, que é uma entrevista inicial,
onde a gente vai conhecer aquela pessoa, vai entender as principais demandas, vai entender como que ele está se identificando com aqueles 4 pilares, né? A gente gosta de pensar em 4 pilares, na verdade até 5 pilares. A gente tem desenvolvido, né, pensado cada vez em mais pilares. Então a gente faz essa anamnese perguntando para a pessoa, perguntando para aquele atleta a respeito de, o primeiro pilar, técnico, como que ele se sente tecnicamente naquilo que ele está fazendo, taticamente, né, dentro do futebol americano, né, quão apropriado você está das jogadas que a gente tem que fazer, das regras do jogo. Então a gente está falando de quesitos táticos e estratégicos, né? Em quesito físico, então o quanto você se sente preparado fisicamente para praticar a modalidade, para sustentar um jogo todo com alta performance, com alto rendimento, né, em porcentagem ali, como que você se sente fisicamente, mentalmente, e aí o mental a gente fala tanto do emocional como do cognitivo, né? Porque dentro da psicologia a gente trabalha com esses dois caminhos, que de novo, andam em paralelos, em alguns momentos eles estão separados, em outros momentos eles se conversam e a gente precisa trabalhar com os dois ao mesmo tempo, né? Como que, por exemplo, um processo atencional, ele pode impactar na minha gestão de ansiedade. Como que a minha ansiedade, como que o excesso de raiva, por exemplo, durante um jogo, durante uma arbitragem que de repente eu acho que não foi tão assertiva, como que isso vai impactar na minha tomada de decisão para a próxima jogada, né? Para onde que vai estar o meu foco atencional naquele momento. Então a gente trabalha tanto, né, nesse outro pilar que é o psicológico, a gente trabalha tanto com o emocional, e aí a gente está falando de gestão de emoções, gestão de ansiedade, gestão de estresse, de cobrança, de motivação, raiva, alegria, frustração. Então a gente trabalha todos esses quesitos emocionais dentro desse pilar e também os quesitos cognitivos, né? A gente está falando de performance do cérebro, performance cognitiva. Atenção, tomada de decisão, controle de impulsividade, qualidade de reação, velocidade de processamento, uma série de coisas. Então essa anamnese inicial é como se a gente passasse um scanner assim no atleta, um scanner geral, e fosse identificando algumas demandas, né? Eu acho que eu preciso muito trabalhar a técnica dele, né? Ele me falou que se sente inseguro tecnicamente, com alguns movimentos de corrida que ele precisa fazer, com uma quebra de quadril que ela precisa fazer, que essa atleta precisa fazer. Então, a partir dessa anamnese, a gente vai identificando esses pontos a serem trabalhados. E, importante, né, essa anamnese ela não acontece só com esse atleta, mas ela se torna muito mais rica quando a gente faz uma anamnese com o restante da comissão técnica. Então, quando eu chego e pergunto para o treinador daquela pessoa, daquele atleta, faço as mesmas perguntas e comparo essas perguntas, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho um atleta que ele se sente 70% preparado fisicamente, né? A gente pede ali uma porcentagem. Se sente 70% preparado fisicamente. E aí o técnico dele fala assim, 90. Peraí, como que o meu atleta falou 70 e o treinador dele falou 90? Né? A gente está falando de uma percepção subjetiva, e aí entra a psicologia, né? Se é uma percepção subjetiva, o que isso pode me dizer? Será que esse atleta, ele está com uma baixa autoestima? Será que esse atleta ele tem medo de errar, ele tem medo de não se sentir preparado? Será que ele se cobra demais? Porque ele colocou 70, mas o treinador dele falou 90 ou falou 98%. E esse cara está se sentindo 70%. Né? O que está acontecendo nessa disparidade? Então, eu sempre gosto de conversar com o treinador também, com os treinadores, né, quando isso é viável, quando isso é possível, e conversar também com as demais pessoas da comissão técnica. Então, fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico, né, dependendo da modalidade. Então, ter essa conversa geral, assim, né, a respeito do atleta, daquele ser humano que está ali, né. Dentro da psicologia, e talvez até de outras áreas também, mas dentro da psicologia, a gente sempre se preocupa muito em olhar para o nosso objeto de estudo, né, por assim dizer, para o nosso objeto de estudo de diferentes ângulos, e não se privar de uma visão só, mas tentar olhar o máximo possível para o todo. Né, olhar de todos os âmbitos. O que é muito interessante, né? Porque quando a gente fala da psicologia do esporte, geralmente vem na cabeça das pessoas, ou muitas vezes, falo pela minha área da educação física, né? Que a gente às vezes acompanha o trabalho e não participa muito, mas fica essa impressão que muitas vezes é um trabalho relacionado somente ao atleta, mas não. É um trabalho que envolve toda a equipe multidisciplinar que
que estiver ali de acesso a essa equipe, a esse atleta, aos atletas que estão envolvidos. Isso é muito interessante porque geralmente a gente acha que, nossa, é um trabalho só com o atleta, é exclusivo do atleta, mas não. Então esse trabalho com a equipe também é importante para diagnosticar alguma coisa. Exato, perfeito. Vamos supor que eu estou trabalhando com uma equipe, um esporte coletivo, e essa equipe ela está performando bem, ela está indo, está seguindo os objetivos, está conseguindo executar o game plan, né, o plano de jogo, está tudo certo. Só que eles estão começando a ficar insatisfeitos com as decisões que o treinador está fazendo. Decisões de jogada, ou decisão de troca de posição, troca de pessoas, e está acontecendo essa inquietação, assim, esse incômodo, né? E aí a gente pode conversar com esse treinador e tentar entender o que pode estar acontecendo, né? Se é de fato uma visão de jogo, né? Uma filosofia ali que ele está querendo colocar naquela equipe. E aí, tudo bem, né? A gente vai começar a trabalhar com uma cultura organizacional, por assim dizer. Mas a gente precisa considerar que o treinador, ele também é uma pessoa, ele também é um ser humano, né? Então, ele também tem as suas ansiedades, ele também tem as suas frustrações, ele também tem as suas expectativas, ele também tem as suas noites mal dormidas. Então, ele também vai errar em decisões, né? E se esses erros, eles começam a ser frequentes, a gente pode pensar aí numa questão de saúde mental, talvez, né? E é importante que a gente tenha um olhar da psicologia em cima disso, para não deixar que essa coisa simplesmente passe, né? Passe batido, o treinador que é ruim, o treinador que não sabe tomar decisões, não sei o que está acontecendo, é algo contra mim, né? Ele não quer me colocar. Então, surgem essas coisas e às vezes não. Às vezes é só uma questão de saúde mental, né? Só entre várias aspas. Entre várias aspas. E até interessante pensar nesse ponto. Não, a gente nem comentou, mas você tem muita experiência com futebol americano. Você é coach, psicóloga de duas equipes. Mas pensando nas modalidades, entre uma modalidade e outra, futebol americano, futebol, futsal, muda muito a abordagem ou são as mesmas preocupações? A modalidade também define esse trabalho? Muda muito. Vai mudar muito de acordo com a modalidade. Se é, por exemplo, o futebol, o vôlei, o futebol americano, mas muda muito também quando a gente fala de esportes individuais. Exato. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer também depois. Se a forma de trabalho ela muda só em relação entre uma modalidade e outra, ou ela muda também na forma do esporte. Se é um esporte coletivo, um esporte individual, ele mantém um padrão de atendimento, de trabalho, ou é completamente distinto entre esses dois tipos de esporte? É muito diferente, é muito diferente. Eu, inclusive, tenho um professor, né, um mentor, que foi quem me apresentou a psicologia do esporte, me traz sempre novas informações, enfim, sempre aprendo muito com esse cara. E ele sempre fala assim, quando você começar a trabalhar numa nova modalidade, o mínimo que você tem que fazer é fazer pelo menos um treino, uma aula daquela modalidade. Você tem que sentir o que o atleta está sentindo. Você tem que sentir como que é dar um tackle no futebol americano, como que é tentar chutar uma bola com efeito, como que é tentar saltar do bloco da natação, como que é tentar dar um tiro a 10 metros no tiro esportivo. Um ippon no judô. Carregar uma pessoa no ippon, né, a técnica que você tem que usar, né, então você tem que entender a especificidade da modalidade. Então, você consegue ter uma grande visão disso fazendo uma aula daquela modalidade, participando de um treino daquela modalidade, né? Até mesmo com o próprio atleta. Isso é muito massa, porque dentro da psicologia a gente sempre gosta de trabalhar muito através do vínculo. Para o trabalho funcionar, eu preciso ter vínculo com aquela pessoa, né? Basicamente, aquela pessoa tem que ir com a minha cara e eu tenho que ir com a cara da pessoa. O santo tem que bater, senão não rola, senão não vai. Então, já tiveram algumas situações, né, em que eu comecei a trabalhar com uma nova modalidade, que seria muito difícil eu ter uma aula daquilo, fazer um treino daquilo, não tinha muita possibilidade naquele momento, né, que é a modalidade do tiro esportivo, por exemplo. E aí eu não tinha como fazer uma aula, mas eu pedi para a atleta que eu comecei a atender a me dar uma aula, sabe? E isso cria vínculo, porque ela tá ali me ensinando, ela tá me passando conhecimento, a gente não tá no nível hierárquico, a gente tá no mesmo nível, a gente tá em relação, tá em comunicação, né? Então isso é muito interessante. Mas voltando, né, lá para as especificidades de cada modalidade, é você entender o que cada modalidade exige. Então o futebol americano, o que o futebol americano exige? Ele exige estudo de playbook, ele exige uma consistência em idas na academia. Eu preciso estar com a minha alimentação em dia para conseguir performar bem. Eu preciso saber dar um tackle.
eu preciso aprender a levar um tackle. Então, eu preciso... O que um QB ele precisa fazer, né? Inclusive, dentro de uma modalidade, existem várias especificidades de acordo com a posição que aquela pessoa está. Né? Então, no futebol americano, o que as linhas precisam? Né? O que a OL e a DL precisa de especificidade cognitiva e emocional? Né? O trash talk está acontecendo ali à solta. Né? Um QB, o que um QB precisa fazer? Ele precisa tomar as melhores decisões, todos os atletas precisam. Mas o QB, ele vai receber a bola, ele vai ver a defesa reagindo, vai ver o que a defesa está fazendo, e a partir disso ele precisa ter uma visão periférica. Então aí já está uma especificidade. Ter uma visão periférica, tomar uma decisão a partir do que ele está vendo. Aí está uma outra especificidade. Né? Eu trabalho, uma das outras modalidades que eu trabalho hoje é com o poker, né? O poker online e o poker live. O que o poker ele exige dos atletas, né? Dos jogadores de poker? Então, por exemplo, né? A rotina de um jogador de poker é basicamente, você estar na frente do computador com cerca de 8 a 12 telas abertas ali, 8 a 10 jogos simultâneos acontecendo ao mesmo tempo, e você tendo que tomar decisões se você vai dar call, se você vai naquela aposta, se você vai foldar, se você não vai entrar naquela aposta, não vai se envolver naquela mão, se você vai aumentar a sua aposta, se você vai dobrar a sua aposta, se você vai se reinscrever naquele torneio, se você entra no torneio, não entra no torneio. Então, uma série de decisões que eles vão tomando ao longo de todo o dia deles. E tem grinds que podem levar 16 horas. Então, a pessoa ela fica 16 horas sentada na frente do computador. O que isso exige, mentalmente falando? Esse atleta ele vai precisar de uma baita gestão emocional, ele vai precisar tomar decisões o tempo todo. Ele vai precisar ter uma atenção sustentada muito boa, né? Ou seja, essa capacidade de você sustentar a sua atenção por muito tempo. Então, a gente trabalha muito com isso, né? Mesma coisa com a educação física, né? Dentro do poker, a gente influencia muito os atletas a praticarem atividade física e também com esse direcionamento para a prática deles, né? Então, como que a educação física, por exemplo, trabalha com um cara que vai ficar 16 horas sentado? Né? Quais grupos musculares, articulares é importante da gente trabalhar, da gente relaxar, e isso em conjunto com a psicologia, né? Se o trapézio está muito contraído, naturalmente começa a acontecer uma tensão e eu começo a ficar mais estressado, começo a ficar mais ansioso. Se eu começo a relaxar meu trapézio, eu começo a ter mais clareza das minhas decisões, começo a estar mais atento no momento presente. Então, nossa, é uma série de coisas que a gente vai pensando. E é muito interessante perceber que hoje a psicologia do esporte ela envolve também esportes não tão conhecidos, que é o futebol americano, o pôquer, né? Recentemente eu estava lendo uma matéria sobre o eSports, né? Que é o esporte virtual, mas também não deixa de ser fundamental nos esportes mais tradicionais, ou, né, como eu sempre uso o exemplo do futebol, que é algo que é muito forte no Brasil, é o carro-chefe dos esportes no Brasil, mas também esse trabalho é muito importante lá. Né? Com certeza. Sempre tem um psicólogo, a gente vê na seleção, nos times diferente da série A, B, sempre tem um psicólogo. Então, apesar de haver diferenças e especificidades, podemos então concluir que a psicologia do esporte ela tem que estar envolvida em todas as modalidades possíveis para poder alcançar esse máximo desempenho no alto rendimento. Eu diria que se o ambiente ele quer proporcionar também àquele atleta saúde mental, seria de grande ajuda termos um psicólogo do esporte envolvido naquele contexto, né? Justamente com esses olhares, justamente com esse filtro atencional, sabendo para onde olhar, sabendo o que olhar. São todos pontos aí que talvez só um psicólogo consiga identificar. Né? A gente estuda para isso, né? Não é necessariamente a gente que vai identificar, a gente não vai ver tudo, né? A gente não vai resolver tudo, muito longe disso, inclusive, mas olhar para esses pontos é extremamente importante. Muito bem. E antes, então, da gente começar a falar especificamente sobre atendimento, rotina, os principais desafios desse atendimento, a gente vai dar uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do nosso programa.
Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3 milhões e meio de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado, para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado, para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura.
Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem... Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Supercanal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Supercanal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Supercanal 13! No Supercanal 13, sua imagem pega bem. Olá, voltamos para a segunda parte do nosso programa Por Dentro da Pós. O tema de hoje é a ação da psicologia esportiva no esporte de alto rendimento. Então, Thaís, voltando a falar sobre as ações da psicologia dentro do contexto do esporte de alto rendimento, eu queria saber como funciona, em resumo, né? Imagino que sejam muitas coisas, mas eu quero saber, em resumo, como funcionam as abordagens, como define os objetivos e uma rotina de atendimento quando você está atendendo uma equipe de esporte, seja coletivo, seja individual, como funciona essa rotina? Como você define a rotina, as abordagens que têm que ser feitas, define os objetivos daquilo. Eu imagino que sejam vários, né? O time tem o objetivo de ser campeão, de ir bem em uma competição, então você também tem que ter esses objetivos na sua abordagem. Como funciona esse contexto? Boa. Então, nessa anamnese que a gente faz logo no início, né, lá no contato com o atleta, a gente estabelece objetivos. Aqui a gente está falando de alto rendimento, né? A gente tem a psicologia social do esporte, onde aí a gente não tem metas de campeonatos, né, a serem batidas, datas que a gente precisa alcançar e atingir. Então, mas falando aqui especificamente agora de uma psicologia voltada ao alto rendimento, lá naquela anamnese a gente estrutura e pergunta e pensa junto com o atleta e com o treinador no calendário dele. Então, a partir, a gente está começando aqui a temporada, né? Você está me procurando aqui em janeiro, início do ano. Como que vai ser a sua temporada?
quais são as competições, quais são as competições-alvo, quais são as competições-teste, qual o peso de cada competição, qual o valor de cada competição para você e onde vocês querem chegar, né, enquanto comissão técnica e atleta, onde vocês querem chegar nessa competição. Pensando nisso, a gente começa a entender o que a gente vai precisar desenvolver e trabalhar com aquele atleta para que ele chegue naquela competição com aquelas capacidades, né? Então, daqui 2 meses eu tenho uma competição, mas é uma competição teste. Bom, então se é uma competição teste, a gente pode começar a trabalhar algumas estratégias, algumas técnicas, para que a gente veja se elas funcionam para esse cara, para esse atleta. Algumas técnicas de gestão de ansiedade, algumas técnicas de direcionamento atencional, de foco atencional. A gente vai treinando isso e na competição teste é o momento onde a gente vai testar, né? Não só testar o desempenho, o rendimento, jogadas específicas, uma estratégia específica, mas a gente vai testar também algumas estratégias voltadas à psicologia. Pensando nisso, e aí pensando nesse calendário, a gente vai estruturando justamente essas demandas, né, junto com esse calendário. Então, assim como muitos treinadores, né, pensam e estruturam a temporada do atleta a partir de uma periodização de treinos, a psicologia ela vai se encaixando nessa periodização de treinos. Então, o atleta está numa fase de hipertrofia. O que nós da psicologia podemos ajudar esse atleta para que ele alcance essa hipertrofia, do ponto de vista da psicologia? O que a gente precisa desenvolver mentalmente, cognitivamente, emocionalmente falando? Agora ele está precisando desenvolver muita velocidade. Então, a gente começa a entrar, por exemplo, com um treinamento mental. Né? Ele precisa executar um movimento em alta velocidade, ser muito rápido naquilo que ele está fazendo. Então a gente precisa trabalhar treinamento mental para que ele flua a técnica dele o mais rápido possível, né? A gente está numa fase agora de resistência, né? No treino físico ele está numa fase de resistência. Então a gente vai começar a trabalhar agora com endurance mental, resistência psicológica. Né? Então isso tudo fica associado a um momento de vida, a um momento de temporada, a um momento de carreira que aquele, eu ia falar player, né? Porque no poker a gente fala jogador como player, naquele atleta, aquele jogador, aquele player está, né? Então a gente estrutura o nosso trabalho a partir do calendário daquele atleta e a partir das metas daquele atleta. É a partir da meta dele que a gente vai trabalhar, né? Só que aí tem uma coisa importante, às vezes o cara ele tem uma meta e a gente vai começando a entender que, na verdade, aquela não é a meta dele, é uma meta de outra pessoa. É uma meta dos pais, é uma meta do treinador, é uma meta do social, né, da pressão social que ele tem. Então, é importante que a gente também trabalhe com essa perspectiva, né? Mas você quer mesmo isso, né? Por mim tá tudo bem se você quiser e a gente vai em busca disso, mas é isso mesmo? Né? É dessa forma, é assim, é agora, não é antes, não é depois. Então, a gente também abre a possibilidade para esses questionamentos. Estabelecida essa meta e tendo esse calendário, a gente consegue montar a nossa periodização que está diretamente conectada com o trabalho da educação física, do treinamento físico, do treinamento tático, da nutrição, da fisioterapia e assim por diante. Com relação à periodicidade, a gente vai definindo de acordo com a demanda também. Então, em alguns momentos a gente faz atendimentos, né, sessões que são semanais, em alguns momentos quinzenais. A gente verifica e identifica a necessidade de estar presente num dia de um campeonato, por exemplo, né? Então, eu tenho um atleta que viajou para o Peru para competir. O quão necessário e o quão viável é ir para o Peru nesse momento, né? Não, nesse momento eu consigo ir, então beleza. Mas será que é necessário? Não é tão necessário, essa é como uma competição teste, o treinador dela vai estar lá, a gente está em contato constante, então talvez eu não precise ir, talvez seja até importante eu não ir, né? Para que ela tenha uma autorregulação por conta própria, então a gente pensa em todos esses quesitos. Não, essa é uma competição que eu preciso ir, eu preciso estar presente. E aí a gente vai e a nossa sessão acontece ali, naquele momento, daquela forma, né? E aí a sessão ela pode ser tanto numa sala, numa clínica, né? Numa sala, um ambiente seguro, onde a pessoa esteja num ambiente seguro e acolhedor. Mas muitas vezes é no meio do campo, é com a chuva, é com o céu rachando, é dentro da piscina, né? Já teve uma sessão que eu fiz com um atleta da natação que eu entrei na piscina com ele. Né? Eu sou da natação, então foi um pouco mais fácil, né? Mais prático. Acho que se eu não soubesse nadar eu não teria entrado. Aí eu ficava de fora.
Mas por ter essa familiaridade assim com a modalidade, eu me dei a liberdade de entrar na piscina junto com ele e olhar a técnica e pensar coisas com ele, né, junto com ele, nas provas, nas tiradas de tempo que a gente estava tendo, junto com o treinador, né. Então, nossa, a psicologia do esporte, ela não tem fronteiras, assim, sabe? E é muito interessante, porque quando a gente fala de psicologia, aposto que muita gente de casa tem aquela visão de filme. Né? O paciente deitado num sofá, e o psicólogo lá escrevendo, né? Aquele silêncio, aquela luzinha baixa. E a gente começa a perceber que a psicologia do esporte é completamente diferente disso. Sim. Então, pensando nessa rotina, nessas abordagens, hoje, você, né, num mundo um pouco mais globalizado, existe o uso da tecnologia nesse processo ou ainda é muito manual? Do tipo, eu vou fazer essa abordagem dentro de uma piscina porque é a necessidade do momento. Além desse lado mais manual, digamos assim, dessa abordagem mais presente, há o uso da tecnologia também para dar esse suporte ou ainda está caminhando? Não, com certeza. A gente tem o uso de muita tecnologia, né? Até porque, por exemplo, no poker, todos os players que eu atendo que são do poker é de forma online. Então a gente tem que encontrar estratégias ali para conseguir lidar e manejar aquela situação da melhor forma possível, pensando em ferramentas tecnológicas muito simples, desde planilhas compartilhadas, né, até algumas estratégias, até algumas ferramentas de treinamento cognitivo. Então, tem até alguns aplicativos mobile, né, para facilitar o acesso. Exatamente. São esses aplicativos que a gente utiliza, né? Aplicativos que treinam e trabalham atenção, tomada de decisão, enfim, todas as funções executivas ali sendo treinadas e avaliadas. E a gente faz isso de uma espécie de score, assim, né? Então eu passo para o atleta ele fazer uma atividade. Agora mesmo tem uma das equipes que eu estou trabalhando que a gente está fazendo uma gincana, né, dentro da equipe. Então, toda semana a gente coloca um determinado treinamento a ser feito e elas precisam realizar esse treinamento durante toda a semana e a gente vê depois quem que tem a maior pontuação, né? Então é uma gincana dentro da equipe e, isso está mobilizando muito elas, trabalhando cognitivo, trabalhando coesão de grupo, porque para além disso a gente colocou elas em grupos, né? Não deixou elas individualmente competindo. Então a gente está trabalhando uma série de aspectos ali, né? O legal é que trabalha de uma forma mais lúdica também, né? Exatamente. E outras tecnologias ainda mais que tem chegado, né, nas nossas mãos, tem chegado no mercado cada vez mais, como o neuro e o biofeedback, né? Então, são ferramentas aí onde a gente pode ver, por exemplo, onde o cérebro está se ativando, como a gente precisa trabalhar, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um curso onde a gente tinha um instrumento de neurofeedback. Então, era um carrinho de corrida, assim, a gente olhava para uma TV e colocava uma espécie de um capacete, assim, na cabeça, algo do tipo, com alguns marcadores ali. E o carrinho, ele só andava se a gente ativava a área do nosso cérebro de atenção. Então, e era uma corrida, né? Então, era eu contra você, eu com o capacete, você com o capacete. E quem se concentrasse mais era o carrinho que andava mais rápido, né? Então eu estou trabalhando ali exatamente essa atenção de uma forma lúdica e extremamente tecnológica, né? E tem uma ferramenta que a gente tem utilizado, a gente está começando a utilizar ela dentro da IG, que é a variabilidade da frequência cardíaca, né? Então esse é um estudo que, já tem um catatal de coisas a serem descobertas a respeito disso, muitos textos, artigos voltados a isso, mas basicamente a variabilidade da frequência cardíaca é você colocar aquela cinta que pega, né, a frequência cardíaca durante o dia, e a partir dessa cinta a gente consegue ver o quanto variou durante o dia a frequência cardíaca daquela pessoa. Para além de um exercício realizado, para além de um estado de repouso, a variabilidade da frequência cardíaca, ela também nos traz dados de ansiedade, de excesso de estresse, de saúde mental de forma geral, né? De imunidade baixa. Então, com uma ferramenta tecnológica, o atleta tendo uma cinta, eu com o meu celular consigo acessar a planilha onde ele marca os dados e ver como que está a saúde mental dele, como que ele tem gerenciado a frequência cardíaca dele, como que tem ficado os batimentos. É até interessante ver nesse ponto, que é uma outra dúvida que talvez surja.
que muitas vezes a gente vê os atletas como super-heróis, que são imunes a tudo, né? Que estão lá se dedicando, fazendo a sua melhor performance. Mas a gente também esquece, muitas vezes, que o atleta ele também é um ser humano. E aí tem todo esse trabalho para não ter muita influência da ansiedade ou outras questões, como a depressão, que, né, a gente vem trabalhando também nos últimos anos. E no meio corporativo se fala muito do burnout. Uhum. Então, vamos dizer que dentro desse planejamento o atleta apresente, né, essa condição de um burnout, de uma depressão, de uma ansiedade que está atrapalhando aquele contexto. E eu imagino que seja algo que não seja previsto num planejamento pensando na psicologia do esporte. Se chegar neste estágio, o que dá para ser feito? O que deve ser feito? Perfeito. Dentro da psicologia do esporte, a gente trabalha primeiro saúde mental para depois pensar em performance. Então hoje a gente já sabe que um atleta que não tem saúde mental, que não tem bem-estar, que não tem uma boa percepção de qualidade de vida, não tem uma boa qualidade de sono, esse cara ele não vai performar. Pode ser que ele performe amanhã, depois de amanhã, por mais uma semana. Mas passado isso, ele não vai conseguir performar. E ele vai começar a demonstrar isso, o corpo dele vai começar a demonstrar isso de diversas formas, né? Então, hoje a gente tem estudos, por exemplo, que nos indicam o quanto que o excesso de estresse faz com que a gente tensione o nosso músculo e esteja mais, como é que eu posso dizer, mais suscetível a uma lesão, né? Hoje a gente tem dados do contrário também. Um atleta que está desmotivado e está com alguns traços de depressão, quando ele precisa executar um movimento, o músculo dele também não está enrijecido o suficiente. Agora pensa, no futebol americano, né? Eu preciso dar um tackle, mas eu estou desmotivada e, consequentemente, os meus músculos eles não estão enrijecidos o suficiente, eu vou dar esse tackle e eu vou me machucar. Porque os meus músculos não estavam protegendo o resto do meu corpo, as minhas articulações, ligamentos, eu coloquei tudo em cima de todo o resto, menos do músculo, né? Então, olha como essas coisas elas estão diretamente associadas. E aí a gente pode pensar nisso até numa questão de relacionar com outras modalidades, né? A gente pensa, por exemplo, um atleta das lutas, das artes marciais, pode acontecer o mesmo processo, ele não vai ganhar uma luta porque não está fisicamente bem, né? Justamente por conta desse lado mental. E não se aplica somente a um ou outro esporte, mas sim a todos, né? Perfeito, perfeito. Eu pego uma atleta do vôlei, por exemplo, que está com vários problemas familiares acontecendo e ela tem um jogo super importante naquele mesmo dia. A cabeça dela não está no jogo, não está no jogo. A cabeça dela está em qualquer outro lugar. A cabeça dela está em como ela vai resolver esse problema, na preocupação que ela está tendo acerca do problema, no que vai acontecer, se ela vai receber alguma notícia no final do jogo, se vai acontecer alguma coisa no meio do jogo, ela não vai ficar sabendo. Então, se a cabeça dela não está no jogo, na hora que ela receber uma bola levantada e for devolver pro outro time, for atacar, qual a chance dessa atleta não tomar uma boa decisão? E por quê? Porque a cabeça dela não está no lugar onde precisa estar, né? A cabeça dela está em outras preocupações, em outras vivências. Então, isso é muito complicado, né? Muito difícil de gerenciar, inclusive isso num esporte coletivo, onde a gente vê muitas vezes jogadores frustrados por estarem percebendo, mas principalmente sentindo que os outros atletas ou as outras atletas não estão se dedicando tanto. Aquela pessoa não para de errar. Mas peraí, você sabe como é que tá a vida dessa pessoa? Né? Como é que ela está em casa, se ela está se alimentando bem, se ela está indo bem na faculdade, se ela tem um lugar adequado para dormir, né? Eu atendi uma vez um atleta que eu descobri depois de um tempo que ele me contou que era de uma modalidade coletiva, inclusive. E estavam meio estressados com ele, porque ele estava errando, ele estava faltando em alguns treinos. E eu descobri que fazia uns 2 meses, mais ou menos, que ele estava comendo miojo com linguiça. Porque era o que tinha, ele não tinha dinheiro para comprar mais coisas, outras coisas. Ele comia miojo, porque era isso que ele tinha para comer. E aí, quais são as consequências disso a nível cognitivo? Quais são as consequências disso a nível coletivo, né? Mas que pode gerar problemas como um burnout, uma depressão, um problema mais assim. Exato. E aí, neste caso, então o ideal seria dar 2 passinhos para trás para poder evoluir novamente. Então você volta a sua preocupação
a saúde mental e depois tenta retomar a questão da relação com o desempenho. Seria basicamente isso. Perfeito. A ideia é que não chegue no burnout, né? O burnout para a psicologia, é quase que o nível máximo ali que você pode atingir, né? Então a ideia é que não chegue num burnout. E para isso, a variabilidade da frequência cardíaca nos dá esses indicadores de que a pessoa está caminhando para isso, né? E para além disso, a gente tem outras tecnologias, né, que não são high-tech, né? Mas a gente tem outras tecnologias, como alguns inventários de estado de humor, qualidade de vida, falhas cognitivas, onde a gente pode periodicamente aplicar naquele atleta, verificar essa resposta e, opa, peraí, né? Eu apliquei aqui um estado de humor, um inventário de estado de humor, e faz 2 semanas que o atleta está com um alto índice de confusão e de raiva. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? De onde está vindo a confusão, de onde está vindo a raiva, e aí assim por diante. Muito interessante. Então a gente também pode concluir, diante disso tudo, que a falta desse apoio, a falta desse psicólogo, a falta desse trabalho, ela influencia não só no desempenho esportivo, mas ela vai também influenciar diretamente na performance do atleta. Com certeza. A gente pode afirmar isso com toda certeza. Com certeza. Com certeza. Muito interessante. E aí a gente vê como é complexo, porque a gente pensa no esporte de alto rendimento como algo que é muito a técnica, a tática, os resultados, e aí a gente vê que tem todo um contexto da psicologia que pode auxiliar nesse processo, ou a ausência desse apoio pode impossibilitar alcançar esse objetivo, alcançar esses resultados. Bom, gente, mas para hoje é isso. Estamos encerrando mais um programa Por Dentro da Pós. Antes de mais nada, muito obrigado, Thaís, por essa aula sobre o conteúdo da psicologia no alto rendimento. É sempre muito bom ouvir e aprender tanto sobre uma área que muitas vezes é até um pouco negligenciada, né? E agradecemos também a vocês que estão aí nos acompanhando via o canal da TV Profissão e nos encontramos no próximo programa. Muitíssimo obrigado.